associo a ele um resistor em série. Ambos, você tem que pensar numa situação. Qual que é o total e qual que é a parte do voltímetro? Porque aí o restante vai ficar no resistor. Lá no caso do amperímetro ou do galvanômetro, qual que é a corrente total? Que aí você vai ter que ver qual que é a corrente que fica no galvanômetro e o restante vai ficar no resistor. Dá uma olhada nos exercícios. Pessoal, lá na página 133 a gente vai encontrar os exercícios e aí eu vou fazer a leitura aqui para vocês acompanharem. Olha só. Um galvanômetro possui resistência interna igual a 45 e a intensidade da corrente máxima que ele suporta é de 2 miliamperes. Está aqui meu galvanômetro, a corrente máxima que ele suporta é de 2 mili e a resistência interna dele é de 45. Explique o que deve ser feito para que se possa utilizar esse galvanômetro para medir uma corrente de intensidade 20 miliamperes. Ou seja, vamos pensar, ó, enquanto o galvanômetro é capaz de medir só 2 miliamperes, eu quero colocá-lo numa parte do sistema em que a corrente é 20. Então, olha só, o meu galvanômetro, primeiro, como o exercício está pedindo para explicar o que tem que ser feito, se vocês falassem, ele simplesmente tem que ser chuntado, já está explicado para quem entende esse termo. Agora, explicando bem melhor, você vai falar o seguinte, temos que associar um resistor em paralelo ao galvanômetro. Nesse caso, da corrente de 20 miliamperes total, 2 miliamperes vão para o galvanômetro. Obviamente, 18 miliamperes vão para o resistor que você está associando em série, porque qual que é o objetivo aqui? Já que o galvanômetro não suporta a corrente total que eu quero medir, eu tenho que colocar alguém para ajudar ele a fazer essa medida para dividir a corrente com ele. E dividir corrente a gente consegue quando está em paralelo. Além disso, pessoal, quando está em paralelo, as DDPs são iguais, ou seja, se eu pegar a corrente vezes a resistência do galvanômetro, a corrente vezes a resistência do resistor adicional, eu vou ter uma igualdade. Então eu posso fazer 2 vezes 45 no galvanômetro e 18 vezes R no nosso resistor associado. Né? Lembrando que tem 2 miliamperes em cima e 18 miliamperes embaixo da corrente, por conta que a corrente total é 20 e só 2 o galvanômetro vai conseguir ler. Aí eu consigo associar um resistor resolvendo aqui de 5 ohms, que vai ser capaz de puxar 18 miliamperes nessa nossa associação. Então, resumindo, para fazer o que o exercício está querendo, eu tenho que associar em paralelo ao galvanômetro um resistor de 5 ohms, que aí ele vai puxar aqueles 18 miliamperes sobressalentes que o galvanômetro não vai conseguir ler, ok? No número 2, vai pedir basicamente a mesma coisa, só que para voltímetro, olha só. Usando o voltímetro de fundo de escala de 20 volts, isso quer dizer que ele só consegue medir no máximo 20 volts, e resistência interna de 2 kΩ, pessoal, quilo, 1000, né? 2.000 ohms. Desejamos medir uma DDP de 100 volts. A DDP que você quer medir é de 100 volts, só que o fundo de escala do voltímetro só tem 20. Ou seja, você vai ter que associar a ele um resistor que consiga dividir com ele esse DDP de 100. De 100, 20 ficam no voltímetro. Para você dividir DDP, você tem que associar em série. Para dividir corrente em paralelo, por isso que em galvanômetro ou amperímetro em paralelo. Para dividir DDP é em série, por isso que em voltímetro o resistor adicional tem que ser em série. Aí ele vai perguntar qual que é a resistência desse resistor adicional que devemos associar a esse voltímetro. Não perguntou, mas é sempre bom. Melhorar a medição de um voltímetro é associar a ele uma resistência em série. E aí a gente repete a resolução. Nos terminais, eu quero medir uma DDP de 100. E o nosso voltímetro é capaz de medir só 20. Então é certeza que os 880 volts vão ficar aqui no resistor. Só que primeiro, olha lá, eu coloquei aqui, ó, a DDP no resistor é 80. Só que primeiro eu tenho que medir essa corrente aqui. Ó. E aí eu usando o igual a R vezes I no voltímetro, a DDP é 20, a resistência é 2.000, se eu passar dividindo, eu sei que no sistema aqui vai passar uma corrente de 0,01 ampere. Né? E aí, como está em série, a corrente no resistor também vai ser 0,01 ampere. Aí eu uso a mesma lei de Ohm, só que agora para o resistor
A DDP é 80, porque tem que dividir aquele 100 ali entre o voltímetro, que suporta só 20, e o resistor 80, portanto, e a corrente que passa nele 0,01, passou dividindo. 8.000 ohms é a resistência, vai dar a letra D, 8 kΩ. Olha só, acompanha aí comigo no enunciado número 3, pessoal. Um técnico de laboratório possui um amperímetro com fundo de escala de 6 amperes e resistência interna de meio ohm. Bom, portanto, esse nosso amperímetro aqui ele não suporta corrente maior que 6 amperes. Portanto, pode medir corrente de intensidade no máximo de 6. Desejando medir uma corrente de 30, o técnico deverá associar ao amperímetro um resistor. Ó, ele quer medir uma corrente de 30, só que o amperímetro consegue só 6. Primeiro, como ele tem que dividir corrente com outro resistor, dividir corrente é só em paralelo. Por isso que você já vai eliminar ali as letras A e B das respostas, porque está falando que é em série. Então, se eu quero melhorar a medição do meu amperímetro, eu vou associar a ele um resistor em paralelo. Segundo, se vem 30 amperes no total e 6, eu tenho certeza que o amperímetro consegue medir, os outros 24 vão para o resistor. E aí, como vai estar em paralelo, eu posso fazer aquela propriedade do paralelo que o DDP aqui em cima e a DDP aqui embaixo são iguais. Ou seja, multiplicando resistência vezes corrente no amperímetro e resistência vezes corrente no resistor, eu consigo uma igualdade. Ó. No amperímetro, 6 vezes 0,5, 24 vezes R no resistor. Passei dividindo, dá 0,125 ohm, tem que associar em paralelo um resistor cuja resistência dá 0,125 ohm. A resposta é a letra D. Beleza? Número 4. Um problema com a aparelhagem elétrica no laboratório de física provocou a seguinte situação. O amperímetro A, mostrando no circuito abaixo, possui resistência interna de 9 vezes 10 a menos 2. O amperímetro do circuito é esse aqui, viu, pessoal? E a resistência interna dele, ó, RA, é 9 vezes 10 a menos 2. Devido às suas limitações, deve ser chuntado com a resistência de 1 vezes 10 a menos 2. Chuntar é associar a ele uma resistência em paralelo, esse RS aqui, cujo valor a gente já sabe, ó, 1 vezes 10 a menos 2. Nestas condições, a intensidade da corrente medida no amperímetro é 1 ampere. O fundo de escala do amperímetro é 1 ampere. E aí, portanto, a intensidade da corrente I total, a corrente I é a corrente que vai circular nesse circuito aí. A gente já viu no primeiro exercício, nesse terceiro aqui, que você consegue dividir a corrente total entre duas, uma que vai para o amperímetro e uma que vai para o resistor. Então, por exemplo, eu já sei que a do amperímetro aqui é 1 ampere. Se eu fizer R vezes I no amperímetro e R vezes I no resistor adicional, igual está aqui, ó, eu consigo calcular a corrente no resistor adicional. E aí você substitui os valores que o exercício deu. São 9 amperes que vão para o resistor adicional. Se no amperímetro original eu consigo colocar 1 ampere, então 1 ampere do amperímetro e 9 do chuntado, 10 amperes é a medição que eu consigo com essa nova estrutura aí, ok? Então, beleza. Se eu quiser... A resposta é a letra D, né? Se eu quiser melhorar a medição de um voltímetro, eu associo a ele um resistor em série. Se eu quiser melhorar a medição de um amperímetro, eu associo a ele um resistor em paralelo, famosa chuntagem. Beleza? Até a próxima.